a melhor série da nossa vida até agora. Aleluia, amém? Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Hoje é uma pergunta. Quando eu erro, quando a gente falha, Deus vai embora? Deus some da nossa vista? Sim ou não? Mas por que a gente age dessa maneira? Por que a gente então foge e se afasta de um Deus que permanece? Eu quero falar uma coisa para você. A resposta ela é óbvia. Deus não se afasta quando você erra. Amém? Mas eu preciso te explicar isso à luz da Bíblia. E hoje, pesos de culpa, de julgamentos, de juízos que você carrega serão tirados das suas costas. Você vai voltar a respirar, você vai voltar a caminhar de maneira leve, você vai voltar a viver de uma maneira leve, aonde o Senhor vai aliviar você. Amém? Toda culpa vai ser repreendida. Amém. Bom, antes de eu ir para essa mensagem, eu só preciso te pedir uma coisa. Eu vou fazer algo de maneira intencional hoje. Eu quero que você pegue essa palavra, essa mensagem, ouça ela primeiro. Mas quando terminar, sendo para você ou não, ore e peça para que Deus coloque na sua cabeça um nome. Porque tem muita gente andando sobrecarregado, que pode ser livre ainda hoje por causa dessa palavra. Ore, diga, Jesus, me dá um nome, e você vai enviar para essa pessoa. Amém? Eu posso contar com você? Pode? Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E por último, meu convite para você ser parte da nossa associação evangelística. Aliás, se você ainda não fez o download, faça o download do nosso aplicativo, que é Oi Deus, sou eu de novo. E lá muito do que Deus está fazendo através da associação você vai conhecer. E eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e você pode ser parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação, você pode ser um doador e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora vamos para a nossa prioridade. Vamos para a mensagem. Eu acho maravilhoso isso. Ainda bem que eu vim. Sabe o que eu queria poder dizer um dia também? Ainda bem que eu ouvi essa palavra em tempo. Porque eu já carreguei tanto peso por não ter entendido de fato o que a palavra de Deus me dizia. Eu já fui tão escravo em ambientes de liberdade por não ter entendido o que de fato Jesus fez por mim na cruz. E fui apresentado a uma realidade durante um tempo onde eu tinha muito mais medo de qualquer outra coisa, até o dia que eu encontrei a graça pelo caminho. Eu vou te falar uma coisa e entenda bem, coloque amor nas minhas palavras. Mas às vezes a gente aliás não parece ser, sabe, dado demais às pessoas. Parece que a gente alivia demais, às vezes, na maneira de falar. Parece que a gente é doce demais na maneira de falar de Jesus. Mas eu entendo que isso não é culpa minha. É culpa do Senhor. E eu vou te dizer o porquê. Porque quem foi muito perdoado ama diferente. Quem foi muito perdoado ama de uma maneira completamente diferente, extravagante. Então, para você poder entender o que eu vivo agora, você deveria conhecer a minha versão sem Jesus. Se talvez você tenha problema com a versão de agora, se você conhecesse a versão de antes, você ia morrer de ódio e você teria muita razão. Mas como eu fui muito perdoado, eu entendo que não dá para falar de Jesus de uma maneira diferente.
Porque não dá. É constrangedor. Eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o peso que eu carregava e eu sei hoje a leveza que eu vivo. E esse peso só saiu porque ele tirou. Amém. Ô Jesus, eu vou tentar ser o menos pessoal possível. Gênesis. Vamos por começo. Gênesis. Capítulo de número 3. Versículo de número 8. Amém. Eu vou ler para você. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença dele. E o Senhor Deus chamou Adão. Aonde você está, Adão? Essa aqui é a primeira falha do homem. É o que demarca toda a realidade que colhemos hoje, que é o fruto do pecado. E eu entendo que no mesmo texto aonde aparece o problema, encontra-se ali também a solução. Eu me lembro que durante muito tempo eu tive uma impressão equivocada sobre o próprio texto de Adão e Eva. Por ingenuidade e talvez por causa de um senso de justiça pessoal que eu criei e que se tornou o juiz da minha própria história. Eu não posso ignorar o fato de que o dia que voltei para Jesus, voltei para Ele acreditando de maneira plena que Ele não queria eu de volta. A minha oração foi: se há uma esperança para mim, o que eu não sabia é que sempre teve aquela esperança disponível, mas porque precisava chegar até as últimas circunstâncias para me cair em si e ter como talvez uma possibilidade remota, vivi o milagre no final, sendo que poderia ter vivido muito tempo antes. Como eu experimentei rejeição dentro da minha casa, acreditava que Deus também seria aquele que me rejeitaria. Como acreditei muito nas palavras de maldição que recebia, eu tinha muita certeza que Deus não agiria de outra maneira, porque se a maior figura de amor que eu conhecia me tratava com palavras de maldição, quem dirá aquele que eu nunca tinha sido apresentado de maneira legítima? E o meu pai sabia de pouco de mim. Ele provavelmente sabia de tudo, então para mim o medo era ainda maior. Pela primeira vez nessa mensagem, em uma mensagem, eu escrevi 4 folhas. E eu fui escrevendo porque à medida que Deus ia falando comigo, eu ia lembrando da minha vida e do tempo que eu demorei. Mas eu marquei 3 coisas que eu não poderia esquecer, e não é aquilo que a gente combinou, tá? Eu tentei, enquanto estudava, do porquê que a gente tem essa dificuldade de se voltar para Deus ou de acreditar nisso, sabe? Quando a gente erra, como se o caminho tivesse sido fechado, e aí a gente vai para um lugar de desespero, de abandono, e tudo aquilo que poderia ser facilmente resolvido fica mais distante de acontecer. Eu coloquei alguns motivos de algumas coisas que nos afastam de Deus e da verdade do que é o Evangelho. Eu vou falar para você e vou explicar pelo texto. Primeiro, projeção da nossa própria justiça. Essa é a primeira coisa. Segundo, consciência acusatória. Eu vou explicar cada ponto. Consciência acusatória. E terceiro, justiça baseada no desempenho. Eu vou te clarear pelo próprio texto. Primeira coisa, a nossa justiça acusatória. O que é a nossa justiça acusatória? É o que eu quero para o meu irmão, é o que eu acredito que Deus quer para mim. Eu vou clarear você. Quando alguém te faz mal, o que você diz de maneira rápida? Eu nunca mais quero ver na minha frente essa pessoa. Sim ou não?
Não há nenhum mentiroso no nosso meio. Glória a Deus. Irmão, quando alguém nos faz mal, a gente quer a distância dessa pessoa. Quando alguém nos fere, a gente quer distância. E ainda mais, a gente perdoa quando consegue, mas não consegue nunca mais conviver com aquela pessoa. E tá tudo certo. Algumas coisas é até bom que seja dessa maneira, para que você não se torne escravo daquela ferida e volte a ser ferido no mesmo lugar. Às vezes isso é uma postura sábia. A questão é que Deus não é dessa maneira. A nossa justiça própria nos faz condenar de maneira precipitada quem não temos todas as provas para condenar. Nos deixa a autoridade de desistir de quem Deus não desistiu, de acreditar que uns podem mais do que os outros. Nunca falei isso para vocês, mas eu gravei um programa de televisão e a gente nunca conversou sobre isso, que as pessoas ficaram bravas, os crentes ficaram bravos. Que absurdo gravar o programa com essa pessoa. Olha com quem você anda. Porque nossa justiça é assim. A gente tem tanto problema com o nosso conceito de justiça que para essa pessoa nem o evangelho a gente quer que chegue. Sendo que a nossa missão bíblica é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa justiça é segunda chance para mim, nada para os outros. O problema é que em algum momento a gente vai usar essa justiça contra nós. Em algum momento a gente vai achar que Deus age da mesma maneira do que a gente. A nossa consciência condenatória é porque na nossa cabeça aquilo que a gente desiste, Deus também desistiu. Então veja, a Bíblia vai dizer que quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, e essa vai ser talvez uma pequena aula de teologia para o começo daquilo que nós precisamos entender, nunca mais esquecer. A Bíblia diz que Deus desce no jardim igual. Deus não quebra a rotina, Deus não muda o pacto, Deus ainda desce no mesmo lugar. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele chega é o homem que vai para longe. Quando ele desce é o homem que se esconde. Deus não muda o fato de quem Ele é pelas decisões equivocadas que a gente tomou. Então, meu lindo, se você está carregando peso por conta de uma decisão equivocada que tomou, mesmo arrependido não conseguiu se perdoar, saiba que o problema só está em você. Cristo já está limpo no coração dele há muito tempo. Não afeta o Senhor, não muda o coração dele, não faz ele amar você mais ou menos. Se você se arrependeu e pediu perdão, em Cristo já está limpo. O problema é que a gente não aceita o perdão de Deus porque nem nós nos perdoamos completamente. Então grava isso. A gente acredita que Deus se afastou, mas na verdade é sempre nós que estamos fugindo para algum lugar aonde Deus não está. Porque a gente não quer ser encontrado por Ele. A gente sabe quando está fazendo errado. Desde crianças, a própria psicologia vai mostrar que quando nós sabemos que estamos fazendo errado e a pessoa que nos controla, que nos gere, seja aqui o pai, a mãe ou qualquer um de responsabilidade, a gente fazendo o erro e pego no flagra, a primeira coisa que a gente faz é fugir. Você chega, pega a criança no pulo, ela corre para um lado oposto do seu, ela não corre para perto de você. Então desde sempre nós fomos treinados a fugir daquele que deveria ser o que vai curar o nosso coração. Nós sempre estamos fugindo do lugar que deveríamos correr para perto, porque está na nossa natureza isso. E além da nossa natureza, inventou-se algo chamado religião. E a religião colocou comportamento como o início para ser amado. Então se você não atinge um certo comportamento, é como se Deus não conseguisse ou não pudesse amar você, porque você ainda não chegou no ideal que disseram que você deveria chegar. Então a gente está sempre ou fugindo, ou com vergonha porque não atingiu o ideal. E aí vem algo pior. Que quando a gente mistura tudo isso, a gente se sentencia. É a nossa própria condenação. É a condenação aqui dentro. A gente diz o que não pode e o que não consegue mais. E é nesse dia que a gente destrói a possibilidade e tenta começar a resolver o problema com as nossas mãos. A Bíblia é tão perfeita que a Bíblia vai dizer que quando Deus desce, olha que poderoso, quando Deus desce, Adão e Eva se escondem. O que eles fazem? Escondem, porque eles não querem ser
achados. Porém, todavia, eles não querem ser chamados também. Só que a Bíblia vai dizer que quando Deus fala, Adão, aonde você está? Então, para que eles pudessem aparecer, eles vão cobrir as suas partes íntimas e criam uma espécie de vestimenta para tapar a sua intimidade. Porque naquele dia, a consciência do pecado fez eles olharem para si. E aqui mora um grande porém. Quando nós tentamos fazer com as nossas mãos aquilo que só Deus consegue fazer, ao invés de ir para perto, a gente consegue ir para ainda mais longe. Quando a gente tenta salvar a si próprio com as nossas obras, é a mesma coisa que tentar cobrir as nossas partes com as nossas próprias mãos. A gente só vai ficar meio coberto, mas nunca completamente restaurado. Você compreende que o nosso dilema não começou agora, ele começou no Éden. Desde sempre é a gente tentando fazer sozinho aquilo que só Deus tem o poder para fazer. Desde sempre é a gente tentando esconder a nossa nudez, é sempre a gente sozinho tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. É a gente tentando fazer para ser amado, é a gente tentando alcançar esse lugar no coração de Deus com as nossas habilidades que foram ensinadas para nós que eram as melhores, sendo que não é dessa maneira que a gente deve fazer. Quando eu compreendi isso, eu fui levado para um lugar de constrangimento. Grava o que eu vou te dizer. Alguém será tentado a ouvir essa mensagem, acreditar que se então devo correr para Ele, posso então ficar folgado em uma vida cheia de pecados. Porque sempre haverá perdão, porque sempre haverá chance. Então eu acredito que há pessoas, e eu sei que há, que acreditarão então que uma vida com Deus é uma vida de libertinagem. Você não precisa, porque se Deus não se afasta e Ele sempre vem, significa então que está tudo certo. Eu posso viver a vida que eu quero e Ele nunca me abandona. E eu quero que você saiba que a primeira parte da sua fala está correta. Ele nunca te abandona, mas quando você escolhe viver uma vida que Ele não deseja, foi você que abandonou Ele. Ele nunca saiu do jardim, mas nós saímos do jardim. Ele nunca errou, nós que erramos. A questão é que quando escolhemos a vida longe dele, não foi ele que ficou longe, foi nós que escolhemos o caminho distante. Eu acho interessante porque algumas pessoas confundem as coisas. Tem gente que acredita que para a pregação do evangelho ser eficiente, ela precisa ser pesada e esmagadora. Você tem que ouvir e se sentir um lixo. Ah, eu sou um lixo. Não, irmão, o evangelho não faz ninguém se sentir um lixo. O evangelho faz a gente saber que somos pecadores, miseráveis, porém a graça de Deus transforma e renova todas as coisas, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu era o que estão dizendo, mas em Cristo não sou mais. Não sou mais. Ah, você, não sou. Fala de você. Eu não sou mais, eu sou filho dele, eu sou amado por ele, eu sou escolhido dele, e eu não desisto de lutar contra o pecado, mesmo que isso sangre a minha carne, mas por amor a ele, eu não vou me afastar da presença dele. Sabe qual é a questão? A gente acha que o medo é a melhor disciplina, sendo que o amor é a mais constrangedora. Quem se move pelo medo, se move fazendo o certo pelo motivo errado. Tim Keller vai dizer no livro Deus Pródigo que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que errar a vida toda. Essa mensagem ela foge de um conceito lógico para aplicar a você a realidade mais libertadora da sua vida. Quando você então entrega a sua vida para Jesus, você não está mais disposto a viver a vida que vivia outrora, porque o evangelho de fato te transforma. Porém, entenda, nós vamos tropeçar. E eu quero que você entenda, porque não me contaram isso. Os que pregavam pareciam santos. Os homens que levantavam a voz com a palavra eram homens inatingíveis. E eu olhava para aquilo e digo, esse padrão eu não consigo seguir. Esse padrão eu não consigo, é impossível. E essa é a parada. A religião cria um peso que nem aqueles que declaram a verdade que julgam crer
conseguem viver. A maior crise de Jesus na Bíblia não foi com os gentios, foi com os fariseus. A palavra de Jesus para os fariseus foi: vocês colocam um peso no povo que nem vocês conseguem carregar. Vocês são hipócritas, vocês jejuam e vão para as praças com cara de acabado. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. E aí a gente que na hora de pregar o evangelho está tentando fazer igual. Na hora de pregar o evangelho, ao invés de a gente dizer: não, você está ferido, vem para ele. Você está machucado, vem para ele. Você está no pecado, vem para ele. Ele pode curar você. A gente está dizendo: não, eu quero distância. Vai para longe, sai de perto de mim. Eu não quero ver você aqui. Por quê? Porque a gente transformou o reino de Deus no nosso clube pessoal de pertencimento. E quanto maior o nível para entrar, menos pessoas a gente vai ter e mais exclusivo a gente se sente. Mas eu quero fazer uma coisa, irmão. Eu quero quebrar a porta do clube. Eu quero arrebentar com as paredes do clube. E eu não estou falando da igreja. Eu estou falando daqueles que levantam para si reinos que não foi Cristo que estabeleceu. Porque a igreja é viva e atuante e nós precisamos dela para nos religar a Cristo todos os dias. Porém, todavia, quando um religioso fecha a porta aonde Cristo escancarou, nós estamos matando pessoas que podem viver o evangelho, ser salvas por ele, transformadas pelo poder do evangelho de Jesus. Você grava o que eu estou te dizendo, meu lindo? Quanto antes a gente entende isso, mais rápido a gente melhora na vida. Porque o problema é que quando a gente se afasta de Jesus, por vergonha, o diabo usa exatamente isso para colocar ainda mais vergonha e para nos levar para ainda mais longe dele. Nunca ninguém foi para longe de Jesus de uma vez só. Foi num pequeno detalhe. Foi num olhar de alguém. Foi distante. Não conseguiu voltar. Faltou amor na palavra de alguém. Faltou compreensão. A sua justiça própria era muito elevada. A sua régua era muito alta. Então ele se condenou. Eu não posso voltar. Eu não consigo. Esse evangelho não é para mim. E aí no meio disso apareceu alguém de um clube perigoso que fez um comentário dizendo: é bom que não venha, é bom que não chegue. E aí foi indo. Enquanto alguns estão gritando saia, Deus está descendo no meio do ambiente onde tudo aconteceu e dizendo: aonde você está? Aonde você está, Adão? Eu não mudei o meu propósito. Eu ainda estou aqui na viração do dia. Eu ainda quero você como meu amigo. Eu não desisti de você. Adão, eu não desisti de você. Sabe qual é a loucura? Que quando Deus fecha o jardim, Deus estava protegendo o homem. Ali a graça de Deus já estava acontecendo. Deus estava tirando o homem daquele ambiente, mas não estava tirando ele próprio do homem. Deus estava tirando ele do ambiente, mas Deus ainda estava com o homem. Talvez você não consegue ver dessa maneira, porque talvez foi ferido sobremaneira. Mas eu entendi uma coisa: quando Jesus entra na nossa vida, o constrangimento que o amor dele nos causa, nos leva para um lugar onde a gente deseja a mudança de maneira urgente. Quanto mais perdoado você é, mais é o amor seu por Cristo. Pedro pergunta: por que essa mulher fez isso? Por que ela derramou perfume nos teus pés? Olha que absurdo! Aí Jesus olha para ele: é porque quem foi perdoado demais ama de uma maneira diferente. Meu convite para você hoje é: ao invés de fugir, venha para perto dele. Se a tua culpa te leva para longe, o teu arrependimento te traz para perto de Jesus. Se o peso de a religiosidade de alguém tenta aniquilar a sua possibilidade de volta, entenda que Jesus está acima de tudo e que é maior do que todos. E se ele deixou a porta aberta, ninguém consegue fechar ou bloquear o caminho para você. Então, hoje, não aceite nenhum dia mais viver longe dele por causa de um erro que você cometeu. Mas Dave, eu ainda não consegui me libertar desse vício, eu ainda não consegui me libertar desse problema, então eu não posso voltar ainda. Esse é o engano que Satanás quer que você acredite.
Você nunca vai conseguir sozinho. Você nunca vai conseguir longe dele. Se o teu problema é o que te afasta de Deus, é por esse exato problema que Deus está vindo para perto de você. Enquanto todos vão para longe, Deus chega perto. Deus estende a mão e Ele te levanta. Ele te restaura. Ele te liberta. Ele te perdoa. E Ele te amou ontem, te amará amanhã. Mesmo quando você estava sujo, Ele não mudou o nível e a dose do amor. Ele ainda ama você da mesma maneira. Amém? É simples. Deus não se afasta. É a gente que vai para longe. Mas quando a gente quiser voltar, quando você quiser voltar, eu quero dizer para você que o caminho vai estar aberto. Aliás, eu vou melhorar. O caminho está aberto agora, inclusive. O caminho está aberto agora, inclusive nesse exato momento, aonde dominado pela culpa entrou numa mensagem. Nesse exato momento, o Senhor está olhando para você dizendo: vem com culpa, vem carregado, vem pesado, vem sujo, vem do jeito que você está, que na minha presença você será limpo, na minha presença você será perdoado, na minha presença você será liberto. Você não melhora para vir, você vem para melhorar. Quanto mais perto dele, melhor. Eu quero que você compreenda que na nossa vida somos parecidos. O fato de eu pregar aqui para você não me torna um nível de santidade acima do seu. Pelo contrário, às vezes talvez seja até pior do que alguns aqui dentro. Penso umas coisas que não gostaria de pensar, falo umas coisas que não deveria falar, às vezes minha carne governa. Mas sempre quando caio em si, corro para Ele. Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O apóstolo Paulo estava dizendo, e a gente tem até hoje dificuldade para entender. Ei, lindo, posso te falar uma coisa? Volta para Ele. O perdão que você precisa está nele, o alívio que você precisa está nele, e isso vai transformar você de uma maneira poderosa, porque se acreditava que é nesse lugar que seria do mesmo jeito e não mudaria, vai descobrir que é nesse lugar que se torna impossível de não mudar. Quando nós somos amados dessa maneira, dá até vergonha de não fazer o que precisa ser feito. Quando somos amados de uma maneira tão extravagante, dá vergonha. Só que essa vergonha não me leva para longe como me levava antes. Agora eu corro para os pés dele sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem passado, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar que está no amor de Cristo Jesus. Tinha que ler algo, lembra? Ainda bem que eu lembrei, né? Se dependesse de vocês. O que eu vou gravar agora, o que eu vou falar agora, é um recado de Deus para alguém. E o que eu vou fazer agora é de maneira intencional, pensando em um lugar. Eu nunca fiz isso em nenhuma série na minha vida. Mas agora eu vou fazer. Essa palavra é de Deus para você. Mas também pode ser para alguém que você ama e que você será instrumento de Deus para fazer chegar. Enquanto alguns se unem para roubar a esperança, nós vamos nos unir para fazer com que a palavra certa chegue na hora certa para aqueles que precisam. Escute isso. Talvez você se sinta mal e pesado porque falhou aonde não queria ter falhado. Talvez você esteja se escondendo exatamente agora da presença de Deus e esse vídeo achou você. Você sabe que está sujo. Você sabe que não merece. E acredita de todo o coração que não há uma segunda chance ou uma oportunidade para você. Então deixa eu te lembrar uma coisa
que está na palavra de Deus. Quando o homem pecou, ele se escondeu, mas Deus não quebrou a rotina. Ele procurou o homem, chamou ele pelo nome, porque ele continua sendo Deus. Ele não é o Deus daqueles que performam melhor. Ele não é o Deus daqueles que se sentem melhores. Ele é o Deus daqueles que se arrependem de verdade. Deus não foi embora quando você falhou. Deus não foi embora quando você tropeçou. Deus não foi embora quando você caiu. Ele achou você de novo. E a pergunta para você é: aonde você está? Saia da onde você estiver e corra para a presença de Jesus, porque nele há perdão, cura, restauração e uma segunda chance para você hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, eu agradeço pela noite de hoje. Te agradeço porque foi muito melhor do que a gente imaginou. E com toda certeza um novo tempo vai começar. Sobre aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, mas que hoje o Senhor os aliviou. E uma nova jornada e estação irá começar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E esse ano não é um ano comum. É uma oportunidade única de você evoluir ainda mais na sua vida com Deus. E pensando nisso, alguns meses atrás, Deus nos deu um presente. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias. Uma palavra para cada dia do seu ano. E ele está disponível com frete grátis. E o link eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Eu tenho certeza que será uma grande companhia que vai abençoar muito os seus dias. Porém, se você não tem condição de ter um devocional físico na sua casa, há uma boa notícia. Você pode ter ele de maneira gratuita. Oh, meu Deus! Como assim? Exatamente. Você pode ouvir ele de maneira gratuita no Spotify, no canal Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial. Você pode ouvir no nosso outro canal do YouTube. Você pode celebrar o nome dele. YouTube, Spotify, e você pode fazer o download no seu telefone do aplicativo Oi Deus, Sou Eu de Novo. E para além do devocional, lá você tem aconselhamento, pedido de oração e algo que vai com toda certeza fortalecer a sua fé. Portanto, não perca tempo. Comece todos os dias. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Deus abençoe. Aleluia! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Essa palavra é: construa o futuro que Deus te prometeu. Grava o que eu vou te dizer no começo. Promessa não é um destino automático, mas um convite para construir o caminho para chegar aonde Deus te chamou. Amém? Amém. Só para não perder o costume, nós estamos em Joinville.
Eu esqueci, eu não posso, meu Deus do céu. Estamos em Joinville e o Mentoria de Vida é gravado todos os meses aqui. E vou reforçar que em breve nós teremos pessoas do Brasil inteiro e você será o meu convidado. Não só para vir aqui, mas ir na nossa associação, conhecer aquilo que Deus está fazendo na nossa cidade e que aqui na igreja que nós fazemos parte, que é a Igreja dos Filhos. E tudo isso gratuito. Lembrando que nós temos um parceiro que é nossos irmãos da Facilite Benefícios. E eu quero por honra fazer um convite para que você conheça eles. São, referência quando se fala de proteção veicular. Há mais de 13 anos no mercado, a melhor nota do Reclame Aqui e nosso parceiro há 5 anos. Então eu posso recomendar eles com muita certeza. Aliás, vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo o link para você chamá-los direto no WhatsApp. Agora, sobre a mensagem, curta o vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada. Às vezes você ainda não é inscrito e assiste todas as mensagens. Se inscreva, ative o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra para você. E agora, vamos para a mensagem. Olha, vou falar uma coisa para você, não me leve a mal. Mas o mundo está cheio de pessoas que têm promessas de Deus e que vão morrer sem nenhuma delas se cumprir. Calma, eu sei que você ficou bravo agora. Alguém falou, mas eu contei a vida inteira que quem tem promessas de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Uma coisa para você, eu preciso ser sincero. Eu me lembro de uma coisa. Eu já apanhei por isso. Eu sou muito positivo. Quando digo positivo, eu sempre, como eu falei a vocês, eu estou declarando que esse vai ser o melhor ano da nossa vida, que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, e sempre tem alguém que fica muito irritado com isso. Eu me lembro de falar que Deus nunca vai deixar você ver algo que Ele não tem o poder para te dar. E eu me lembro de um dia ter pregado, inclusive, sobre Moisés acerca disso. Moisés viu a terra prometida, mas nunca entrou na terra prometida. É uma das poucas histórias da Bíblia que alguém viu e não entrou. Que alguém recebeu uma palavra e a palavra não se cumpriu. O que me leva a crer em algum momento que talvez Deus, olha que perigoso isso, que Deus não deveria ter falado, ou talvez Deus não cumpriu. A palavra não cumpriu, ela é perigosa. A questão é porque temos uma palavra, temos uma promessa, mas nós não nos movemos em direção a ela. Nós temos uma palavra, mas não temos coragem de colocar em prática aquilo que ouvimos. Não nos preparamos, não somos coerentes com aquilo que recebemos. Então a gente recebe algo do Senhor e senta, desfruta, e em algum momento da vida seremos tentados a dizer que Deus se esqueceu de nós, que Deus se atrasou e por isso então estamos vivendo aquilo que estamos passando. Sabe, algumas coisas me chamam a atenção na Bíblia, e uma delas é o fato de Deus ter falado com Noé uma vez sobre a arca. Deus só falou com Noé uma vez, e depois só voltou no dia que a chuva caiu. É interessante imaginar que Deus deu o maior projeto da vida de um homem e não falou com ele mais nenhuma vez acerca daquilo. Sabe qual que é a realidade disso? É alguém que recebeu o projeto mais alucinante da vida e não teve assessoria no processo. É doido, não é? Não é estranho imaginar que Deus falou simplesmente assim, eu vou resetar todo mundo, constrói um barco, a medida é essa, não pagou um telecurso para Noé.
Não, irmão, não deu um vale marcenaria, nada, zero. Não avisou nem o rapaz que vendia madeira na época. Só falou para Noé: Noé, é o seguinte, constrói uma arca e é assim as medidas. Eu imagino, irmão, a loucura de Noé anotando tudo. E essa é a parada. A palavra, ela é parte, não o destino. O que constrói o destino é aquilo que eu faço baseado na palavra que eu carrego. Se você não se move, você não vai viver. Não adianta Deus falar para você que você vai viver uma realidade no exterior se você não fazer o básico de aprender inglês. Entende que essa é a parada? Tem coisas na nossa vida que ter a palavra não é somente o que precisávamos, mas agora é nos mover em relação àquilo que ouvimos do Senhor. Quando você se move em relação a uma palavra, não significa só que você quer viver, mas que você confia naquele que te liberou a palavra que recebeu. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. O mundo está cheio de pessoas com promessas extraordinárias. Aliás, deve ter uns 1000 José espalhados só em Joinville, que vão ser governadores, que vão governar e nunca vão participar de uma eleição, porque nunca nem começaram a viver. Está cheio de gente que tem promessa de prosperar, mas nunca vão prosperar, porque nenhum MEI tiveram coragem de abrir até hoje. Lindo, Deus falou com você que você ia viajar por o mundo todo. Você não tem nem a CNH. Você não fez o passaporte. Parece besteira o que eu estou falando, mas desculpa, a nossa geração às vezes precisa do óbvio. Se você tem uma palavra, você tem agora o que precisa da parte de Deus. A pergunta é: e Deus tem o que precisa da sua parte? Beleza, se você precisava de Deus uma palavra, você já tem. Deus precisa de você uma ação, e você? Você entende a parada? O que eu acho maneiro de Noé é que Noé botou a cabeça na arca, meu lindo, e só parou depois de 120 anos. 120 anos construindo um troço gigantesco para que um dia caísse chuva sobre a terra. Deus só falou com ele uma vez. E quando ele estava terminando, Deus apareceu de novo dizendo: Noé, nem parabéns teve. Irmão, não teve uma cerimônia de posse da arca. Não teve uma parada de: olha, chama todo mundo. Parabéns, Noé. Você é sinistro, Noé. Meu Deus, como tu é incrível. Nada, Noé. Fecha a porta por dentro que o pau vai torar agora. Sabe o que é isso? Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer a partir de você, através de você. Deus vai cumprir, Deus vai realizar, Deus vai transformar a sua casa, mas Deus vai fazer a partir de você. Deus vai usar você e você vai se posicionar. O que eu preciso para viver a palavra que carrego? Neemias recebeu uma palavra de Deus. Neemias recebeu uma direção de Deus. Neemias sentiu as dores do povo. Neemias viu o muro de Jerusalém caído. Ele viu tudo e agora tinha uma palavra: vai e faz. Neemias saiu de casa, foi vigiar os muros de madrugada, buscou recurso fora, conseguiu investidor para a ideia. Olha que quanto poderoso. Ele tinha palavra, mas não tinha investidor. Talvez Deus está falando com uma pessoa agora. Você tem uma ideia brilhante, mas nunca foi atrás de um investidor para a tua ideia. Sabe por quê? Porque você nem acredita que Deus pode fazer através de você o que você ouviu. Ai, irmão, meu Deus do céu, que maravilha que eu tô feliz sabendo que vai ter pessoas agora saindo dessa mensagem, quando ela terminar, dizendo: então eu vou entrar de cabeça na palavra que eu tenho, eu vou ir atrás, eu vou correr atrás, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando. Pois então, faça. Agora não fica de: Deus, dá mais no final. Irmão, imagina se a cada prego que não é colocasse na arca, chamasse Deus para perguntar: e aí? Tá ficando bom? Ô Deus, olha o que eu já aprendi a fazer aqui agora, ó. Ô Deus, a porta abre para fora ou para dentro? Deus, deixa eu perguntar um negócio aqui. Material, madeira, eu sei que o senhor falou, mas estou com uma dúvida aqui. Fornecedor aqui acabou. Será que eu posso adaptar? Entenda, Deus não apareceu mais e não há registros de Noé perguntando dúvida, tirando dúvida. Irmão, eu sei que é pedagógico, mas é simples. Quando eu digo, é simples porque é pedagógico. Deus já falou. Constrói a linha. O que você precisa fazer? Eu tenho pessoas da minha família que querem morar nos Estados Unidos. Eu falei para ele: constrói a linha.
O que você precisa fazer? Vai atrás, pesquisa, bate em porta, não para de bater em porta. Uma hora você vai bater na porta, a porta vai se abrir e a palavra vai se cumprir. Agora não pensa que porque você tem uma palavra, você pode deitar, puxar o cobertor até aqui e dizer, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Irmão, Deus não está fazendo nada. Deus já está dando palavra para outro no teu lugar. Como Ele viu que você não se movimentou, Deus já está falando, faz você, porque lá não vai rolar. Não, difícil. Demora para entender, não tem postura. Irmão, nós estamos numa geração de uns homens sem postura. Quem é da década de 90 aí? É pouco, tá vendo? É pouco, tá escassez agora. Irmão, é que, veja, é muito doido. Aí eu olho Neemias está com uma palavra. Só que quando Neemias tem uma palavra e ele começa a agir, automaticamente ele começa a ser atacado por viver uma promessa. E essa também é parte do processo que Deus às vezes nos coloca. O quanto você confia na palavra que carrega mediante as provações que você passa. A nossa maior tentação é desistir porque aquilo que a gente achou que seria fácil não é tão fácil como a gente acharia, ou acha. Já parou para pensar que tem pessoas que acreditam que se for a vontade de Deus será tudo perfeito? Deixa eu tirar isso da sua cabeça. Não será tudo perfeito. Tem coisas que você vai viver a palavra, mas debaixo de guerra. Hoje eu estou tirando uma venda de muita gente, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que dizem, se for da vontade de Deus, será tudo em paz. Não, irmão. Às vezes vai ter guerra só porque é da vontade de Deus. Não, se eu me incomodar, eu já sei que Deus não quer. Não fala isso para Noé, que ficou 120 anos com paulada na cabeça caindo, dando testa em comunheira de porta, e irmão, pensando aonde vai ver os bichos, caçando os bichos, procurando no LinkedIn dos animais. Irmão, é muita ordem que Deus deu. E essa é a parada. O grau de dificuldade não revela a sua ausência, mas o poder de Deus aperfeiçoado em você. Irmão, quanto mais difícil é o que Deus te entrega, denota a quantidade do que Ele confia que você é capaz de fazer. Deus nunca vai entregar algo na sua mão que você não consiga. Se Deus colocou na sua mão, Ele vai te dar recurso, Ele vai te dar forma, Ele vai te trazer gente, Ele vai te apresentar os amigos dEle, as portas do céu vão se abrir e Ele vai fazer, mas você vai se mover. Você vai procurar, você vai bater em porta, você vai correr atrás, você vai passar a noite sem dormir, você vai perder o sono, mas você vai viver aquilo que Deus te prometeu. É fácil só para quem está deitado, mas para quem está correndo atrás da palavra de Deus, irmão, não é fácil não. É difícil, mas vale a pena. Todo mundo que chega no centro da vontade de Deus e vive a palavra que Ele prometeu, desfruta de algo que só os corajosos, que só os valentes, que só aqueles que não desistem, que só aqueles que soam o sangue conseguem. Só conquista o plano e a vontade quem luta sem desistir até o final. E essa é a parada, irmão. Sambalat e Tobias sempre vai ter na nossa vida. A Bíblia diz que Neemias estava lá construindo um muro bonitinho. E a Bíblia diz que o muro subia. E o muro subindo. E o Sambalat e Tobias diz, duvido que vai terminar. E se terminar vai chegar um bicho em cima e vai cair. Aí a Bíblia vai dizer que o povo construía com ânimo. Porque a cultura daqueles que desacreditam não era mais forte do que aqueles que criam na palavra. Essa é a questão. A gente tem que estar nutrido com a palavra que recebeu para não desistir no primeiro obstáculo que tiver para viver a promessa que Deus nos deu. Sabe qual é a parada? Todo mundo desiste no primeiro erro, na primeira tentativa, na primeira falha. Você tem uma palavra, volta no lugar onde você caiu e começa de novo. Começa de novo. Eu estou falando sendo usado por Deus para alguém. Não é porque deu errado na primeira vez que não é a vontade de Deus para você. Começa de novo. Agora tenta pela outra porta, tenta de outra maneira, mas começa de novo. Se você tem uma palavra, você tem tudo, e agora Deus precisa tudo de você. Então faça até que a palavra se torne o seu testemunho. Se você tem uma palavra, Sambalat e Tobias não terá poder sobre você. Se você tem uma palavra, obstáculos não serão poderosos para te parar. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que precisa para dar tudo aquilo que você tem. Amém. Sabe, lindo demais. Se a vida fosse Deus fala, faz. Seria maravilhoso. Seria incrível. Vou te dar. Não, irmão.
Irmão, eu vou falar uma palavra para você. Tem palavra que eu até tenho medo que Deus me deu. Porque aumenta o custo fixo. Tem palavra que Deus dá que a gente precisa estar preparado para o revés dela, que é o que traz junto. O que vem junto? Você parou para pensar uma coisa muito simples, que quando você não tinha casa, você não tinha custo? Lembra quando você morava na época na casa do seu pai? Que delícia! Você acordava lá, opa, que delícia, top. Quero um Nescau cereal 4.0. Eu quero um mucilon. Aí você casou. E o casamento era uma palavra de Deus, lembra? Casar. Oh, glória. Aí o primeiro boleto que chegou, você já falou, eita, isso aí é do mal, isso aí não é de Deus, não. Você tem uma palavra sobre o seu casamento, mas ainda não tem um recurso para casar. E você nunca marcou a data porque não crê na palavra que você tem. Você tem uma palavra que vai gerar filhos, mas nunca acreditou de verdade na palavra. A gente tem a palavra, mas a gente não tem coragem para fazer o que é necessário. A gente tem uma palavra, mas a gente não tem fé suficiente para fazer o primeiro investimento na palavra que a gente recebeu. A gente tem uma palavra, a gente só não tem coragem de levantar cedo de manhã e fazer o que é necessário para viver a palavra que Deus nos deu. A gente desiste no primeiro erro, a gente desiste no primeiro obstáculo, a gente para na primeira porta que se tranca, e a porta tranca, a gente diz, não era a vontade de Deus. E eu pergunto para você, por que não é? Porque a porta estava trancada. Então, na verdade, lindo, é mais a vontade de Deus do que você imagina. É mais poderoso do que você imagina. Se não deu certo na primeira, é porque você ainda não está pronto. Então se prepara. Vai mais forte na próxima. Vai mais corajoso na próxima. Ei, lindo, continua insistindo. Tem coisas que vão acontecer de primeira, mas tem coisas que só vão acontecer depois que você insistir. Tem coisas que vão acontecer no primeiro dia, mas tem coisas que Deus vai fazer por causa da tua insistência. A palavra dele foi dada, mas você não desistiu porque deu errado. Você não virou as costas porque não aconteceu no primeiro. Sabe, não. Ai, meu Deus, que frio na barriga. Continua, frio na barriga é uma delícia para viver a vontade de Deus. Vai para cima, vai para cima. Não. Disseram que é impossível. Agora que eu quero mesmo, é impossível, então agora que eu vou viver, porque eu sei que o Deus que eu creio é o Deus do impossível. Não, mas agora não está dando certo para ninguém, mas para mim vai dar certo. A vida de quem se move pela palavra vai além do que os outros acreditam ao nosso respeito. Irmão, Neemias fez em tempo recorde os muros, contra tudo, contra todos. No dia que ele recebeu, não tinha recurso, autorização, mão de obra e projeto. 60 dias depois, tinha projeto, o recurso tinha acabado, o muro estava pronto, e Sanbalat e Tobias estavam com cara de glúteo porque viram o muro ficar pronto e não tiveram como parar. Qual é a palavra que você tem? Você parou para pensar? Qual é a palavra que você carrega? O que foi que Deus falou com você? Qual é o futuro que Ele vislumbra para você? Qual foi o pequeno acesso que você teve do vislumbre de realidade que Ele tem para você? A pergunta é, se você já tem isso, por que ainda está parado? Por que ainda não está fazendo loucura? Vai para cima, filho. Para mim, a cena melhor de todas assim, imaginar porque eu sou casado, não é chegando em casa. Mulher do céu, você não vai acreditar. O que foi, Noé? Estou com uma parada para fazer aí. Vai me ocupar um tempo, tá? Aí a mulher diz, não é sério, não é? O que é? Então, se eu falar para você, vai ficar sem embaçado, tá? Sério, o que é? Eu imagino a mulher de Noé perdendo a paciência. Fala, Noé. Então é que nem eu entendi ainda. Eu anotei muita folha, eu fui espaçando. Nossa. Então vou mandar real, vou ter que construir um barco aí. Irmão, peraí. Só quem é mulher aqui? Seu marido chega para você e diz que Deus mandou comprar um barco. Você já vai ficar bolada, imagina, não? Agora imagina, Deus mandou ele construir o barco dele. E não é um barco pequeno, é um barco gigante.
Agora, sabe qual que é o primeiro desafio da nossa vida? É convencer quem está do nosso lado que a palavra que a gente tem é de Deus. Só que eu preciso te falar uma coisa, vida. Ô vida. Se você conseguir conquistar a visão que Deus te deu, quem está do teu lado, você já deu um grande passo para chegar na promessa. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Toda promessa que Deus nos dá envolve a nossa casa, sempre. Deus nunca vai fazer algo que me tire daqueles que Ele me deu primeiro. Deus não cobra um sacrifício que seja maior do que o dele. Você entendeu o que eu acabei de dizer? O sacrifício maior já foi de Cristo na cruz do Calvário. Deus nunca vai me cobrar um sacrifício que seja maior do que o dele. Mas não há nada nessa vida que não tenha sacrifício. Todo mundo que você vê hoje, Deus honrando, saiba que foram milhares de noites de choro, que foram joelhos dobrados, que foram jejuns intermináveis. Tudo que você vê hoje teve o choro, a angústia, a dor de alguém envolvida. E isso é tirar de nós o conto de fadas que alguém tenta nos contar. Não. Descansa que Deus está fazendo. Claro, Deus está fazendo a parte que é dele. E a parte dele é garantir o destino. O seu é construir o caminho. A parte dele é guardar a cadeira para quando você chegar. Você é caminhar até onde a cadeira que ele está guardando para você. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a partir de hoje, se você tem uma palavra, levanta, tira o glúteo da cadeira, começa a orar por aquilo que você tem, começa a se esforçar por aquilo que Deus já te falou, começa a bater em todas as portas que estão no caminho, que são necessários, e grava o que eu vou te dizer. Se der certo, amém. Se der errado, continua. Mas David, eu não tenho certeza da palavra. Ah, então é outro jogo. Aí você para. Mas se você tem certeza da palavra, bate na porta. Fechou? Bate na outra. Fechou? Bate na outra. Perdeu o sono? Vai sem dormir. Mas continua andando na direção que o Senhor está te chamando. O fato de você ter uma palavra não significa que será fácil. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai dar tudo errado e vai parecer impossível. Mas é pelo exato motivo que todo mundo desiste que você vai continuar. É impossível para alguém, mas para você que tem o Deus que deu a palavra vai acontecer. É difícil para todo mundo, mas porque você tem uma palavra com você, Deus vai fazer. E entenda, não é porque você é especial, mas é porque Deus é poderoso para fazer além de você, através de você. Amém? Jesus é nós. A palavra foi liberada. Temos uma palavra. Pode contar com a gente, Jesus. Nós vamos nos movimentar. Assim como Neemias, que não parou até o muro ficar acabado. Assim como Noé, que não parou até o barco ser construído. Assim como o teu próprio filho, que não parou até o nosso nome ser escrito no livro da vida. Nós não vamos parar até que a tua palavra se cumpra em nós. Vamos nos mover, vamos nos levantar e vamos viver o extraordinário em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. Aleluia! Nós estamos em Joinville. E esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho uma palavra para você. Hoje você não vai deixar
para depois. Aliás, o tal do deixar para depois vai ser algo que vai ser eliminado da sua vida. Uma estação de decisão e posicionamento está começando na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos essa palavra, eu preciso te dar um recado rápido. Como gratidão, nós temos uma parceria e por causa deles, essa mensagem está chegando até você. Eu quero agradecer a Facilite Benefícios. Há mais de 5 anos caminhamos juntos e eles já estão há mais de 13 anos no mercado. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, você pode contar com eles. E aliás, você pode chamar eles no WhatsApp diretamente e alguém vai lhe atender com muito carinho para fazer a sua cotação. Aliás, chame agora mesmo. Espera terminar a mensagem, depois não deixa para depois. Faça depois, tá bom? Tem o link aqui na descrição do vídeo. Agora, antes da palavra, eu só te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Aleluia! Você crê? Eu creio e eu vou me esforçar para que a cada dia mais vidas sejam alcançadas. E agora, sem deixar para depois, vamos para a mensagem. Eu tenho algo importante para dizer para você. A maioria dos nossos problemas não são falta de direção, mas é a falta de decisão. A maioria das coisas nós já sabemos, nós só não temos coragem para colocar em prática. Parece estranho o que eu vou dizer, mas a maioria das soluções que você precisa para sua casa, para sua família, para sua empresa, não são espirituais, são lógicas. E a lógica está disponível, mas às vezes a gente não tem coragem para colocar em prática. Nós não fomos treinados para decidir e firmar o pé. A gente fala e retrocede. A gente diz e volta atrás. A gente, vai. Quando vê, já foi e deixou passar. Se você for parar para analisar a sua vida, você talvez vai ficar constrangido com a quantidade de promessas que você fez e não cumpriu. Com a quantidade de decisões que você tomou e não foi responsável para cumprir a palavra que você mesmo declarou. Na verdade, a nossa vida ela é tão simples ao mesmo tempo complexa, claro, porque dependemos de muitas outras coisas, de certa maneira. Mas aquilo que nos garante ou que está à nossa disposição e não fazemos, talvez seja um dos maiores problemas da nossa vida. O que eu vou ler para você aqui é um dos textos mais poderosos que deixa claro o perigo do deixar para depois. Nós estamos gravando aqui na Igreja dos Filhos, a igreja que eu sou membro aqui em Joinville, que eu sou parte dessa igreja. Há um mês atrás, essa igreja era completamente diferente. A posição dela era diferente, a quantidade de cadeiras era diferente. Mas o pastor teve uma visão. Ele teve uma clareza de uma posição nova que melhoraria a experiência daqueles que vêm para cultuar aqui. E aí eu me lembro que eu estava junto nesse dia, eu vi acontecendo. E a parada é que a tentação é o deixar para depois. Fazemos depois, vamos fazer outra hora. Não, vamos deixar. E aí foi feito. E o fato de ser feito já mudou a realidade da igreja. Não, eu não sei se você entende, mas o crescimento
programado já saiu do controle. A igreja já cresceu mais do que o programado. O culto que antes cabia já também não cabe mais, mas a igreja cresceu. E na nossa vida é igual. O fato de deixar para depois impede o crescimento que poderíamos viver hoje. A realidade do milagre que poderíamos viver hoje. A gente vai deixando. Não, deixa para depois. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Não, lindo. Tudo que você deixa para depois é um milagre que você deixa de experimentar hoje. Carta de Paulo, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso de número 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando, olha o que Paulo disse, preste atenção, Paulo. E Paulo discursando, eu posso mudar o verbo para pregar. E Paulo pregando sobre justiça, temperança e juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu. Eu quero que você veja o cenário. Paulo está preso injustamente. Paulo está preso de maneira injusta. E agora está vindo uma autoridade romana que tem o poder para libertar ele. Só que Paulo, ao invés de pensar na sua liberdade, pensa na liberdade deste homem. Então prega para ele sobre 3 tópicos: justiça vindoura. Eu vou ler para você, não estou inventando. Sobre a justiça humana, temperança e juízo vindouro. 3 tópicos muito importantes. Aí a Bíblia vai dizer que Félix entendeu e teve medo. Eu quero que você grave isso. Ele entendeu e ele teve medo. Comigo? Aí ele vai dizer: por agora, vai em teu caminho. E quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Olha, eu fico mal com isso daqui, porque eu vivo isso aqui todos os dias na minha vida. O que eu só faço na minha vida é pregar o evangelho de Jesus. E o que eu ouço todos os dias é: olha, continua. Em algum momento eu posso precisar de novo. Aí eu te chamo, eu coloco seu vídeo no YouTube, ouço tudo de novo e talvez eu tome uma decisão. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Amanhã eu vou fazer isso daí que você está falando. Amanhã eu vou ter tempo com os meus filhos. Amanhã eu vou mudar a minha rotina com Deus. Amanhã eu vou começar. Deixa, talvez nem amanhã. Eu vou deixar passar. Eu não estou preparado ainda. Ou eu não sei o que os outros vão pensar de mim. Então deixa. Não, domingo que vem talvez eu vá. Você já viu isso acontecer? Isso já foi a sua realidade, ou talvez ainda é? Pois bem, exatamente essa é a realidade do Félix. Ele está sendo confrontado pela palavra do apóstolo Paulo. Aquela mulher não era dele. O que ele está ouvindo é duro. O que ele está ouvindo é confrontador. Está renunciando, está denunciando o pecado dele. Está produzindo dentro dele um constrangimento. Só que ter medo não muda o futuro. Temer não muda o nosso futuro, mas o que a gente faz a partir da nossa informação é o que de fato altera a nossa realidade. O que eu acabei de falar para você agora há pouco, sobre a mensagem do governar a mente. Não adianta você saber que a sua mente precisa ser governada por Cristo se você não entregar na integralidade os seus pensamentos a Ele. Se você não se sujeitar desta maneira, você nunca vai viver a realidade daquilo que você ouve. Você nunca vai viver um milagre se não ter coragem para colocar a mão sobre a cabeça de um enfermo. Você nunca vai ver nada se não ter coragem para se posicionar para então desfrutar de um milagre.
Parece bobo essa perspectiva, mas ela é vívida. Tem coisas na vida que você só vai descobrir se decidir. Não se saber. Saber que Deus cura, não cura ninguém. Saber que Deus faz, não faz nada acontecer na vida de ninguém se você não se mover. Aliás, isso é um tópico para uma próxima mensagem. Mas o que eu quero que você entenda é que ter medo, ter constrangimento, vergonha, remorso, não muda a nossa realidade. Quantas coisas você já poderia estar vivendo diferente, mas não vive, não pela ausência de informação, mas pela falta de ousadia e coragem para fazer. Às vezes você só está experimentando a mesma realidade, e me permita ser agora seu amigo e irmão em Cristo, para olhar para você e dizer que talvez você está na mesma vida há tanto tempo, porque mesmo sabendo a grande virada de chave, não teve coragem para colocar ela na porta. Sua disciplina nunca foi desenvolvida porque você nunca começou. A sua coragem é pequena porque seus milagres ainda estão retidos porque você nunca teve coragem de colocar o pé sem ver o chão. E essa é a maior loucura da nossa vida. Saber tudo e viver nada. Simplesmente porque nós não tomamos um posicionamento. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas da minha vida e confesso para você que para algumas me sinto atrasado e para outros me sinto perigosamente adiantado. Eu vou ser bem vulnerável para você. Quando eu e a minha esposa voltamos para casa depois das férias, nós fizemos uma mudança, nós nos mudamos. E nós nos mudamos para um lugar muito diferente do que nós vivemos a vida inteira. Na infância, adolescência, juventude, casamento. E a gente foi para esse lugar. E eu me lembro do que eu senti no primeiro dia que eu estava lá. Eu acordei, fui caminhar lá fora e olhei para aquilo e disse: Jesus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso comigo? Não era necessário tudo isso. Ó, minha cabeça. Não era necessário tudo isso. E sabe, porque nas nossas decisões que alteram de maneira positiva o nosso futuro, ainda carregamos sem querer mentiras que queriam paralisar a nossa história. E a nossa guerra é justamente essa. A gente quer avançar, mas às vezes ainda rouba de nós por conta de uma mentira semeada lá atrás sobre a nossa vida e o nosso futuro. Você queria viver uma vida com Jesus de verdade, mas ainda tem uma voz dentro de você dizendo que o seu passado nunca vai deixar você ter paz na nova estação. Você já queria ter mudado de vida há muito tempo, mas você acredita mais no julgamento das pessoas do que na realidade que você pode desfrutar. Então você vai deixando. Tive medo e vou deixar para depois. Eu tive uma cena interessante. Há muitos anos atrás eu fui pregar numa marcha para Jesus. Eu me lembro de olhar para o lado e ver o prefeito agarrado na grade de uma quadra, chorando que nem criança. Escondido de todos, mas como estava no olhar lateral, vi ele. E eu estava fazendo o apelo para aceitar Jesus naquele dia. E ele não veio à frente. Me lembro que eu desci do palco e ele foi comigo até onde eu estava e falou: "Poxa, Dave, eu queria tanto ter aceitado a Jesus, mas não pude." Falei: "Por que você não pode?" Ele falou: "Porque eu sou prefeito." Falei: "Eu não entendi." Ele falou: "O que as pessoas iam pensar de mim?" É muito louco que a gente vive às vezes uma realidade há tanto tempo preso no que os outros vão pensar, no que os outros falam, no que os outros acreditam. E a nossa realidade é moldada pela mentira de alguém. A nossa transformação é podada pela realidade do passado que a gente não queria para a nossa vida, por um abuso, por uma rejeição que recebemos. Então a gente tem medo, a gente tem temor de ficar para trás, mas a gente não tem coragem de dar o passo para viver o que Deus tem. Sabe, olhar para Félix ouvindo o apóstolo Paulo pregando é a mesma coisa que ouvir o maior pregador do mundo.
Você ter a convicção necessária para mudar de vida e dizer: não dá, hoje não dá. Você vai seguir a vida perigosamente, perdendo a possibilidade de desfrutar o que Deus tem para você, porque você não consegue tomar uma decisão de se mudar, de agir de maneira distinta. Meu pensamento é: se esse cara não mudou com Paulo, qual é o pregador que constrange esse cara? Se você não muda pela ferramenta de Deus, que pode ser qualquer pessoa olhando para você, trazendo à tona o que você sente, o que você pensa, falando do teu futuro, quando é que você vai mudar? Essa é a parada. Você já sabe, porque não é a primeira vez que você ouve, não é a primeira mensagem que você escuta, mas você ainda não teve coragem de abandonar as pequenas coisas, você ainda está preso em pequenos vícios, você ainda não teve coragem de se posicionar, você ainda não teve coragem de assumir que Cristo é o teu Salvador, você ainda fica preso, ainda está pensando: esse é o negócio. Não adianta saber se você não ter coragem para mudar. É isso que as pessoas ficam com raiva às vezes. Porque a pessoa diz: Dave, você fica falando que a vida vai ser incrível, mas você precisa dizer que se a pessoa não mudar. Mas é aí que está. As pessoas já sabem. É inerente. Não é a falta de informação que nos conduz ao pecado, mas é a falta de coragem para renunciá-lo que nos leva para esse lugar. Meu lindo, meu filho João sabe o que é errado. Meu filho Noah sabe. Minha filha Serena sabe. E eu descobri que compramos um cachorro, o nome dele é Clayton. E o Clayton tem 60, 90 dias. E o Clayton já sabe quando está fazendo errado, mesmo que nunca foi ensinado. Ele já tem instinto. Ele já sabe que é errado. Então você aparece, pega ele no pulo, ele: opa! Aí eu falo: Clayton, é que ele tem cara de Clayton, não sei porquê, mas ele tem. O rapaz que nos vendeu o Clayton, que nos deu o Clayton de presente, inclusive, falou para mim qual é o nome do cachorro do Clayton. Eu fiquei com vergonha de falar que era Clayton. Falei que era Batman. Eu não sei o que é pior. Escreveram no documento do Clayton Batman com I. Agora o Batman vai carregar uma genética com o nome errado. Mas ele é o Clayton. E o... Perdão, porque eu estou falando do Clayton ainda. Mas é porque o Clayton já sabe pelo instinto o que não era para fazer. A gente sabe de tudo e mesmo assim não se posiciona. Então, lindo, me desculpa, mas você é mais inteligente do que o Clayton, não me leve a mal. Não dá para viver mais um ano sem tomar decisões que vão mudar de fato a sua vida. Sem tirar da sua história aquilo que te atrapalha, que rouba de você a palavra que você carrega, que tira de você o futuro que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não vai ser preciso mais um ano, não vai ser preciso um hospital, não vai ser preciso uma internação, não vai ser preciso um problema, não precisa. E tem gente que mesmo passando por tudo ainda não consegue mudar. Eu prefiro a vida do inteligente, que aprende com o erro dos outros e coloca em prática a sabedoria aprendida pelo fracasso de alguém. É mais inteligente. É mais sábio. Eu estava escrevendo a mensagem e eu fiquei preso nessa questão do depois. Eu escrevi a palavra depois e eu entendi que o depois é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje. Todas as vezes que você deixa para depois, você impede o milagre que aconteceria agora. Você impede a provisão do agora. Você impede testemunhos extraordinários, simplesmente porque ainda está dizendo: deixa para depois. Então eu quero
provocar você a tudo aquilo que você deixou para depois há tanto tempo, trazer para o tempo presente agora e dizer: Deus, a partir de hoje começa uma nova estação, começa uma nova versão, começa uma nova decisão. Eu não vou esperar chegar amanhã, eu vou começar hoje, eu vou começar um propósito contigo hoje, eu vou tomar a minha decisão mais importante da vida hoje, eu vou perdoar agora, eu vou resolver agora, eu vou ligar para quem for preciso agora, não vou deixar para amanhã, dessa vez eu não vou deixar passar. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu preciso ser perdoado, então eu vou pedir perdão. Eu preciso amar, eu vou amar agora. Eu vou fazer agora, eu não vou deixar mais para depois. Temer não muda o meu futuro. Tomar decisões, sim, alteram a minha história. Me deixa te perguntar, o que você não pode deixar para amanhã? Já parou para pensar? Quando nós começamos o ano, o Brasil é meio assustador. Você começa o ano com notícias difíceis de ouvir. Tragédias familiares, eu não quero entrar no termo porque me dói só de falar. Mas já parou para pensar que algumas coisas, se não fossem deixadas para depois, não nos carregaria de remorso para uma vida inteira? Já parou para pensar que a nossa vida, como Tiago capítulo 4, verso 14 diz, é um vapor que aparece e logo desaparece? Que tudo que você deixa para depois, você deixa para o incerto, porque o depois não se sabe se haverá? A loucura da nossa vida é exatamente essa. Você pode estar me ouvindo agora e depois não está mais. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da pandemia. A pandemia que aconteceu em 2020. Nós estávamos em Maceió quando alguém chegou para nós no teatro e disse: olha, semana que vem o Brasil vai fechar. A gente ficou, o Brasil vai fechar? Lockdown, lembra da palavra lockdown? Lockdown, ninguém sabia o que era lockdown. Que é isso? Eu me lembro de estar dentro do aeroporto e olhar nos painéis dos voos e começar a ver voos cancelados, um atrás do outro. E eu nunca fiquei desesperado para voltar para casa, mas naquele dia eu fiquei, porque todos os voos começaram a ser cancelados, os aeroportos começaram a fechar. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de destino e no outro dia todos os nossos eventos foram cancelados. Todos foram cancelados. Eu me lembro de olhar pela rua, na janela assim, não tem nenhum carro passando na rua, parecia filme. Quantos de vocês, quando eram adolescentes, alguém falou: olha, um dia vocês vão ter 30 anos e o Brasil e o mundo vai parar por causa de um vírus invisível? Ninguém tinha noção daquilo. Mas sabe qual foi o mais dolorido? E isso que eu queria falar para você. Foi quando nós voltamos a tour pela primeira vez depois da pandemia. Me lembro que a gente tinha uma tour que era fora do país. Eu fiz aquele PCR umas 800 vezes. Chegava uma hora que nem pegava no fundo do nariz, já pegava lá no cérebro, já tocava lá, tirava informação. Voltamos para o Brasil, daquela tour. A gente tinha feito, acho que eram 9 países da Europa. E voltamos para o primeiro evento. E o primeiro evento estava esgotado. E aí quando a gente chegou no evento, o evento estava vazio. E a gente ficou pensando, o que havia acontecido, né? Será que as pessoas estavam com medo? E era também, né? É óbvio. Mas eu me lembro que no final do evento, as pessoas fizeram uma fila, ainda com máscara. E as pessoas diziam para mim: meu pai ia vir comigo e eu nunca mais vou ver meu pai. Minha irmã estava comigo, comprou junto comigo, se inscrevemos juntos, era o sonho dela. Eu me lembro de um dos mais assustadores. A gente estava fora do Brasil de novo, num outro evento, e o rapaz falou para mim assim: olha, era para o meu irmão vir, esse ingresso era dele. É loucura, né? A gente passou por isso ontem. Não faz muito tempo não. Então deixar para amanhã é deixar para a fase mais incerta da nossa vida. Nós não sabemos o que virá. Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu me lembro de um dia que eu cheguei num evento e tinham várias mulheres com as camisetas iguais. E eram mulheres de um grupo de pessoas, de mulheres que perderam seus esposos na pandemia.
Então pensa bem o que você vai deixar para amanhã. Qual é a mudança que Deus está te cobrando há tanto tempo e você ainda está deixando? Qual é o problema que você carrega, o pecado que você ainda trabalha, você ainda administra, que já deveria ter sido tirado, eliminado da sua vida e você ainda traz com você? Então hoje, com todo o temor que há debaixo dessa palavra, eu queria te convocar a tomar uma decisão hoje. De fato, não dá para adiar a mudança se a gente não sabe quando será a próxima oportunidade. Não dá para adiar a mudança se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então toda mudança é necessária, a gente faz agora. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que enquanto eu prego essa mensagem, o Espírito Santo já está conversando com você desde o começo. O que você precisa fazer, que nem mais um dia você vai esperar. Como evangelista, minha pergunta principal do meu ministério são duas. Quem nunca entregou a vida para Jesus? Todos os eventos da minha vida eu faço essa mesma pergunta. A oportunidade que Deus me dá não é desperdiçada. Mas você hoje não vai desperdiçar também. Segunda pergunta que eu faço sempre é: você que está longe dele, hoje é dia de você voltar. E dessa vez você não vai esperar amanhã. Você vai fazer hoje. Duas perguntas, uma resposta. As introspectivas, as de decisões internas, você toma sozinho sem ninguém te perguntar. Mas essa decisão, a Bíblia diz que ela é pública. Então, se você precisa tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, levante a mão. Porque a gente não deixa para amanhã aquilo que precisamos fazer agora. A mesma coisa para você que está na internet assistindo agora. Você vai tomar a decisão hoje. E no amém eu quero que você coloque aqui nos comentários que você tomou essa decisão. Nós queremos orar por você. Aqui agora é para você. Se você quer tomar a decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não. Desculpa, alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa, promoção. Não, eu estou convidando você para a morte. Meu Deus, como assim? Exatamente. O evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Não é amanhã, é hoje, é agora, é agora. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não amanhã, hoje. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é amanhã, hoje. E me siga. Vou perguntar de novo. 1, 2, 3. Agora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, diga comigo com a sua boquinha. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia.
e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais.